Empatia, habilidade de se imaginar no lugar de outra pessoa, compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem. Essa praça, por exemplo, quantas vezes eu passei aqui nos últimos 5 anos? Ela está de frente para o meu consultório e é por aqui que eu passo todos os finais de tarde. E sempre encontro crianças aqui, mas nunca elas despertaram um sentimento especial em mim. Nunca, até esse dia. Até o dia que eu encontrei meu filho brincando de bola na mesma praça. Bom, como eu tinha dito no vídeo anterior, nem tudo são flores na anestesiologia, né? Nem tudo é fácil na vida do anestesista e, obviamente, o que eu falo aqui é a visão de um não anestesista. Então, essas são as minhas ponderações sobre as grandes dificuldades e os desafios que eu imagino que o pessoal da anestesiologia também deve ter. Bom, a primeira delas, e para mim a mais importante de todas, é uma certa vulnerabilidade de mercado de trabalho. Deixa eu explicar melhor. Uma das coisas que faz, a meu ver, a anestesiologia ela despontar tão bem é o fato de ter uma sociedade muito organizada, né? A Sociedade de Anestesiologia, a SBA, ela é extremamente organizada, as regionais, as cooperativas, elas são muito organizadas no sentido de vender os serviços delas e, em parte, eu acredito isso ao fato de que os anestesiologistas eles têm um norte em comum. E eu vou exemplificar isso ainda melhor no meu caso como oftalmologista. No meu caso de oftalmologista, né, você tem o oftalmologista que só vende a força de trabalho dele, né? Então o cara que de repente trabalha lá num grande hospital, ele tem um interesse que é completamente distinto do oftalmologista que é o dono do hospital, que é empresário, de repente trabalha lá lidando diretamente com fornecedores, com os planos de saúde, os cadastramento dos convênios. Então nem sempre os interesses vão convergir para um mesmo ideal. Às vezes o que o oftalmologista que vende o seu serviço está brigando ali para valorizar o serviço dele é uma coisa que não necessariamente é o interesse do cara que é o empresário lá na oftalmologia, que talvez ele queira pagar mais barato pela força de trabalho do oftalmologista. Afinal de contas ele bate no bolso e vai desembolsar ali a grana para poder pagar esse cara para trabalhar lá. E N outras situações diferentes, como por exemplo, eu não me enquadro em nenhum desses dois pontos agora no momento. Eu nem sou dono de um hospital e nem trabalho num hospital oftalmológico. Eu só tenho o meu pequeno consultório, então você vê que tem múltiplos interesses numa mesma especialidade. Na anestesiologia, os caras são muito organizados pelo ideal de vender o serviço deles, né? Então, de certa forma, todo mundo está apontando para um mesmo norte. Só que isso, de certa forma, coloca todos os ovos no mesmo cesto, né? E na época que eu decidi largar a anestesiologia, uma das coisas que eu pensava era, cara, o que vai acontecer, por exemplo, se o mercado ficar super saturado de profissionais? Até quando as cooperativas, até quando as sociedades deles vão conseguir manter o trabalho bem valorizado, né? Então, se eles só vendem os serviços deles, talvez fique um pouco vulnerável se de repente o mercado ficar muito saturado e de repente alguém comece a furar as tabelas lá que a cooperativa coloca para os serviços que são prestados, né? Então esse era um grande medo que eu tinha e era um medo que me fez de certa forma largar a anestesiologia, porque eu tinha medo do que ia acontecer 10 anos depois. Cá estou eu aqui 10 anos depois e o mercado não está tão ruim assim para anestesiologia, né? Então, por mais que às vezes faça sentido na teoria algumas coisas que eu falo, nem sempre na prática isso vai acontecer e talvez nem sempre vai acontecer tão rápido como às vezes eu acho que vai acontecer, né? Então, se de repente eu tivesse feito anestesiologia, talvez eu tivesse muito bem mercadologicamente hoje, tivesse financeiramente muito bem, mas essa é só uma das coisas que me fazem ou que me fizeram não seguir o caminho pela anestesiologia. E ainda nesse tema aí, antes de passar para o próximo ponto, né, antes de passar do segundo, do terceiro, dos 3 pontos que eu vou falar, na anestesiologia, como eles só vendem força de trabalho, eles não estão vinculados a uma indústria como é na oftalmologia. Então, às vezes só serviço, nem sempre isso é reconhecido e remunerado, como por exemplo quando você tem uma indústria, como é o caso da oftalmologia, uma indústria que produz lentes, que produz óculos, né? Então nem sempre isso vai conseguir segurar por muito tempo a pressão dos preços na medicina.
A segunda coisa que, na minha visão, na minha opinião, é um grande desafio, uma grande dificuldade da anestesiologia é que eles são altamente dependentes de networking, né? Então, isso pode não ser um grande problema para alguém que é mais, digamos aí, desenrolado aí para poder fazer novas parcerias, fazer amizades, para poder entrar em alguma equipe, mas pode ser um problema para aquelas pessoas que são um pouco mais introvertidas, né? Então, se de repente não é o perfil do cara lá sair para apertar mãos, para poder fazer pontes, esse cara, por mais competente que ele seja, talvez ele vá acabar vendo alguns colegas, algumas pessoas que vieram depois dele ou então tem menos capacidade técnica do que ele, despontarem um pouco mais na sua profissão, né? Então, esse é um critério relativo, né? No meu caso, apesar de não ser uma pessoa do tipo, digamos assim, inibido, né? Mas eu imagino que eu teria alguma dificuldade de fazer esse networking. A terceira e última dos grandes desafios ou dificuldades da anestesiologia, pelo menos a meu ver, diz respeito à vaidade. E eu convido você a fazer uma releitura sobre vaidade. A gente sempre escuta falar mal sobre vaidade, sobre é ruim você ter vaidade, você tem que se esvaziar da sua vaidade. Mas, cara, não existe nada mais natural do que quem faz um bom trabalho querer que seu trabalho apareça para o grande público, querer receber aí o reconhecimento pelo seu trabalho. Imagina o Messi, que é um jogador aí de mão cheia, talvez o maior, com certeza um dos maiores da história. Agora imagina se alguém coloca o Messi, eu não digo nem para ser goleiro, porque o goleiro ele já tem algum destaque sempre que alguma coisa dá muito errado, até pela roupa que ele veste, que é diferente dos outros jogadores, mas se colocar o Messi num lugar que ele não teria destaque nenhum, se ele colocar esse jogador que tem o talento absurdo para ser o terceiro zagueiro, uma posição que ele não teria nenhum destaque, com certeza ele vai se sentir incomodado ali de não poder mostrar o potencial que ele tem, ou pior, se colocar ele no banco de reserva. E o que tem a ver isso aí com a anestesiologia? Cara, tem a ver que quase sempre o anestesiologista, ele é um dos caras mais competentes para poder, pelo menos falando de medicina, né? No meu caso de oftalmologia, a gente até brinca que às vezes ele é o único médico lá na sala de cirurgia, né? E às vezes esse cara, ele é um cara muito competente, como é o caso do anestesista lá da nossa equipe. Cara, o cara é um monstro, o cara é um baita profissional, um baita médico. Ele, todas as vezes que ele precisou intervir, não foram muitas na oftalmologia, mas ele foi pronto lá no diagnóstico e na conduta dele, e muitas vezes isso não aparece lá para o paciente na ponta final. Eu me lembro quando eu entrei em anestesiologia, uma prima minha, que assim, uma prima até que ela é professora universitária, ela tem mestrado, estava no doutorado e perguntou, mas ele é anestesista, ele terminou a faculdade de medicina, como é que ele decidiu agora fazer... Como é que ele decidiu agora virar anestesista? E cara, eu confesso a você que aquilo, de certa forma, me incomodou um pouquinho, né? E tem muitos anestesiologistas que não conseguem lidar bem com esse tipo de problema, com esse tipo de pressão. Tem muita gente que tem dificuldade de entender que o trabalho dele não vai aparecer lá para o grande público. Às vezes o cara conduz muito bem o paciente e ninguém vai se dar conta disso aí no final da cirurgia, né, no resultado final, né? Ele tem uma baita participação, né? Ele conduziu a vida do paciente ali na mão dele e nem sempre isso aparece lá para o público final, né? Eu sei que hoje, com a especialidade de dor, né, existe essa possibilidade do cara poder fazer consultório, mas nem sempre isso é o suficiente para um cara que é um anestesiologista fazer e ficar satisfeito aí com colhendo os frutos do trabalho que ele desempenha. Faz o gol, cara, faz o gol, cara, faz o gol! King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for